Eu acho que o assunto desse vídeo é polêmico, porque quando fala de dinheiro entre casal, sempre dá polêmica. Mas a situação é o seguinte, ela falou o seguinte: quando me casei, meu marido disse que iríamos dividir o aluguel 50-50%. A questão é a seguinte: o meu marido ganha 3 vezes mais que eu. Eu compro comida do mês, ele paga luz, água, internet. Só que, gente, mercado tá caro. E eu estou gastando bastante, mais até do que eu posso, pagando 50% de aluguel, mais o mercado. E ele tem... Ela falou assim que ele tem muito mais vantagens, porque ele vive comprando roupa nova, ele tem carro novo, ele consegue guardar muito mais dinheiro do que ela, porque, claro, né, ela divide tudo com ele, então ele hoje guarda mais dinheiro, tá? E ela cada vez se afundando mais nos cartões de crédito dela, se afundando mais nas dívidas, porque ela não tá conseguindo bancar ali o mesmo padrão de vida que ele tem. E isso falou que tá broxando ela. Como assim broxando? Ela falou, cara, quando ele começa a falar de dinheiro, eu olho pra ele, eu já não tenho mais aquela admiração, eu já não quero mais ir pra cama com ele, não quero beijar. E não é que eu sou interesseira, é que, pô, ele ganha mais do que eu, então eu achei que ele ia cumprir, né, com... Ele ia pagar mais contas do que ela. O que vocês acham disso? Cara, eu vou falar que é um assunto polêmico, por quê? Eu já tive os dois tipos de relacionamento e eu vou falar pra vocês. O meu ex-relacionamento, a gente dividia tudo, 50-50, tá? Só que nós dois ganhávamos botar ali no mesmo patamar. Então a gente dividia assim aluguel, a gente dividia mercado, a gente dividia conta de luz, a gente dividia gasolina que botava no carro, a gente saía, dividia tudo. Eu sou uma mulher que eu trabalho, eu sou independente, eu tenho meu dinheiro, mas juro pra vocês que tinha hora que eu achava um porre ter um relacionamento assim. Porque eu sou old fashion, gente. Eu cresci vendo meu pai bancar a casa, sabe? Eu cresci naquela coisa ainda que o marido é provedor, apesar que a mulher também trabalha, a mulher hoje tem o seu espaço, né? Mas a gente cresce, pelo menos a minha geração cresceu vendo isso. E eu vou falar pra vocês que me broxava também, às vezes, de eu ter que ficar ali dividindo tudo, né? Restaurante, a gente não tinha conta conjunta, então você tá num restaurante, sei lá, a comida dava 50 euros, libras, aí cada um dava lá 25, né? Então, assim, eu sempre tinha que estar dividindo tudo. E o ápice, pra mim, foi quando eu fiquei doente. Eu fiquei doente uma época com meu ex, né? Nesse meu ex-relacionamento, que eu morava em Londres. Muita gente até sabe do que eu tô falando, porque me acompanhava na internet nessa época. E eu não pude trabalhar, eu tive um problema sério no meu pulmão, eu tive pneumotórax, então eu tive 3 vezes, uma seguida da outra, então foram 3, assim, eu me curei de um, aí eu tive o segundo pneumotórax, então eu voltava para o hospital, até que eu tive que fazer vários, né, procedimentos no meu pulmão, mas com isso eu não pude trabalhar. E quando você não mora no Brasil, quando você mora fora, você não trabalha, você não ganha, né? Apesar que na época a gente tinha lá o nosso negócio, mas eu não estava trabalhando, então também não estava ganhando. Eu acho que o ápice pra mim foi quando eu estava no hospital e ele veio me cobrar o dinheiro do aluguel. Sério, gente. Eu acho que eu já comentei isso aqui em algum vídeo. Que ele falou assim, eu lá cheia de dreno no meu pulmão. E a pessoa virou pra mim e falou assim, não esquece que você tem que me dar a metade do dinheiro do aluguel que vai vencer sexta-feira, sei lá. Ali eu falei, cara, não é isso que eu quero pra mim. Eu não quero um homem assim, que me banque, eu não preciso um homem que... Mas eu quero alguém que eu possa, pelo menos, ficar doente, né?
e saber que a pessoa não vai estar ali me cobrando o aluguel. Então, eu tô falando da minha perspectiva, tá, gente? Vocês deixem no comentário de vocês. No meu relacionamento atual, eu ganho muito bem. Porém, o meu marido ele ainda ganha mais do que eu. E por opção dele, tá? Porque ele sabe que eu tenho 2 filhos no Brasil, ele sabe que eu ajudo meus filhos, ajudo meu ex-marido, né? Não é que eu ajudo meu ex-marido, ajudo meu ex-marido com os meus filhos. A gente tem muita despesa, minha filha faz uma faculdade cara, mora em outro estado. Então são várias despesas que a gente tem. Ela mora em Minas, a gente é do Espírito Santo, a faculdade dela é em Minas, aí vem aluguel, então são 2 casas praticamente, né? A casa do Espírito Santo e a casa de Minas, mais faculdade, mais isso, mais aquilo. Então, o meu marido, né, ele tem dinheiro, ele fez bons investimentos quando ele veio para cá, ele construiu um patrimônio, né? Hoje ele também tem um bom trabalho, ele ganha mais do que eu. Ele fez a opção de eu não precisar ajudar em casa. Ele que paga todas as contas. Aluguel, luz, meu carro, seguro. Então, assim, a única coisa que eu gasto é comigo, com os meus filhos, e eu compro comida para dentro de casa, que ele nem para aqui, né? Porque meu marido trabalha viajando, então ele nem para aqui durante a semana. E eu me sinto muito mais segura, tá? Mas como eu falei pra vocês, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha independência, mas eu tenho o gasto muito grande. Pode ser, talvez, se eu não tivesse esse gasto com meus filhos, ele falasse, vamos dividir tanto, ou então me ajuda a pagar tal coisa, sabe? E eu sou muito agradecida por ele tomar essa iniciativa dele tomar conta das contas de casa. Muitas viagens também que a gente faz, ele que paga as viagens pra mim, né? Então, assim, eu gosto de ter meu dinheiro, eu gosto de ter minha independência financeira, mas eu também me sinto muito segura de saber que tem uma pessoa olhando por mim, que tem uma pessoa que não vai chegar pra mim numa cama de hospital e falar que eu tenho que dar metade do aluguel na sexta-feira. Vocês estão entendendo? Então, eu acho que isso é um consenso que você tem que conversar, talvez até antes de se casar. Se bem que ela falou que conversou com ele antes de casar, mas do jeito que ele falou, ela achou que ela ia, sei lá, pagar menos do que ele. Não sei como que ela viu isso, mas ela achou que ela iria pagar menos do que ele. Claro, gente, que se você tem um cara que às vezes ganha menos do que você, ou se você tem um cara que ganha a mesma coisa do que você, fica complicado ele bancar todas as contas, né? Agora, se o cara, igual o caso dela aqui, que ela falou que o cara ganha aí, sei lá, pelo menos 3 vezes a mais do que ela, eu acho que é até uma falta de senso o cara querer que ela pague metade das contas. Metade do aluguel, metade de tudo. Ele poderia falar assim, olha, eu vou ficar 100% com o aluguel, sei lá, eu vou pagar a conta de luz, você faz o mercado e paga a internet, sei lá, alguma coisa assim. Tem que entrar num consenso, sabe? Eu acho que tudo é conversado, né? Eu, por muitos anos, eu me virei sozinha, por muitos anos eu paguei todas as minhas contas sozinha, mas eu confesso a vocês que eu tinha muita vontade de ter alguém pra cuidar de mim. Não é alguém pra me bancar. Claro, se eu tivesse um marido milionário, por que não ele me bancar? Não vejo pecado nenhum nisso, sabe? Se eu tenho um cara que tem muito dinheiro, por que não ele bancar a mulher? Como se talvez se eu tivesse muito dinheiro, pra que eu ia chegar pro cara, sei lá, que mora comigo e falar, não, você tem que pagar metade do aluguel. Se, sei lá, pra mim não iria fazer diferença nenhuma, entendeu? Então, assim, mas por muitos anos eu pensei, eu falei, nossa senhora, eu queria muito ter uma segurança, alguém que tenha investimentos, alguém que tenha, sabe, assim, gente, eu penso muito assim, algo pra minha velhice, né? Sei lá, daqui uns 20 anos, como é que vai estar a minha vida, né? Como vai estar a vida do meu marido? Então,
eu sou casada com uma pessoa que ele tem um patrimônio, que ele investiu bastante, né, em propriedades, ele investiu o dinheiro dele, ele tem condições de me proporcionar a vida que eu tenho. E eu vou falar para vocês que eu não acho ruim, senão eu estaria sendo hipócrita aqui, tá? Mas, como eu disse para vocês, já tive relacionamentos de eu ter que dividir 50%. E vou falar pra vocês que eu acho que dessa hora do hospital foi a hora que pegou pra mim, que eu pensei assim, peraí, se um dia eu ficar desempregada, se um dia eu ficar doente, como vai ser isso? Será que esse cara vai estar me cobrando? Será que eu vou ser, né? Ele vai falar o quê? Olha, sai de casa que você não tem como pagar os 50% do aluguel? Não sei. E é incrível, isso aí pode não ter nada a ver com o que eu vou falar, mas o pai dos meus filhos, o Bruno, ele era brasileiro. E o Bruno também sempre foi provedor da casa. Ele sempre que bancava todas as contas. Eu sempre trabalhei também. Comprava supermercado, fazia padaria, né? Comprava coisas para meus filhos. Mas eu nunca tive aquela obrigação com o Bruno. Ai, vou pagar aluguel. A gente tinha uma pessoa que ajudava a gente em casa, ele que pagava. Então, assim, eu acho que vem muito dessa cultura brasileira. Porque o Bruno era brasileiro, meu atual marido é brasileiro. O meu ex, ele era de uma outra nacionalidade. Então, talvez, né, o europeu, o americano, eles têm essa coisa, assim, do... Eu não sei se americano, porque eu nunca me envolvi com o americano, pra falar a verdade. Mas o europeu tem muito aquela coisa de... Vamos dividir, né? Vamos... Mas eu acho que tudo é uma questão de conversa. O que vocês acham disso, gente? Como que é isso dentro da casa de vocês? Porque, igual eu falei pra vocês, eu quero trabalhar, eu quero ter meu dinheiro, eu gosto de ter minha independência financeira. Mas eu tenho certeza que se hoje, por exemplo, eu tivesse que pagar metade do aluguel, metade disso, metade daquilo, mandar o dinheiro pra minha filha, ajudar na faculdade, ajudar no apartamento que ela mora, ajudar... Não ia sobrar um centavo pra mim, porque é conta que não acaba mais, entendeu? Então, assim, se o meu marido pode fazer isso por mim, por que não? Lógico que eu fico feliz que ele possa fazer isso por mim, né? Agora, deve ser muito chato se você vê que o seu marido tem uma situação financeira muito boa, talvez você não tenha uma situação financeira tão boa quanto ele, né? Vamos botar aí que você ganha $1.000 por semana e seu marido ganha aí na faixa de $4.000 por semana. Aí por mês ele ganha $16.000 e você ganha aí $4.000. Aí você tem que tirar 1.000 para ajudar no aluguel, aí você tem que tirar isso, tirar... Aí eu acho até meio sacanagem, né, gente? Eu acho que teria que ser conversado, olha, amor. Pô, você ganha mais que eu, né? Então... me ajuda aí também, porque eu acho que fica uma situação meio... Ah, não sei, gente, eu acho que isso aí tem que ser conversado, porque depende muito da pessoa, depende muito da cabeça dessa pessoa, como essa pessoa vê isso dentro do relacionamento, né? Tem homens que não ligam, por exemplo, igual o meu marido, ele fala, não, amor, eu quero te ver bem, eu não quero te ver estressado, eu não quero te ver pensando que você tem conta pra pagar, que você tem, sabe, que você tem que mandar dinheiro lá pra Melina, que você tem isso. Então, assim, se ele pode fazer isso por mim e se ele quer fazer isso por mim, ah, gente, sorry, eu não vou reclamar, sabe? Um dia eu até postei um negócio no Facebook, tava assim, que os homens falam que as mulheres querem direito igual, mas elas não querem dividir uma conta, né? Alguma coisa assim. E eu acho que sim, a gente tem que ter direitos iguais. Então, mas se vocês ganham igual, então vamos dividir igual. Agora, se você não ganha igual, é complicado. E esse meu ex era complicado, porque a gente ganhava mais ou menos a mesma coisa. Só que essa época aí do hospital... realmente eu acho que foi aonde me deu um baque, assim, que eu acordei, que eu falei assim, cara, eu estou aqui num hospital, passando mal,
com um dreno dentro do meu pulmão, sem poder nem me virar, sem me mexer, sem trabalhar, sem saber que dia eu ia voltar a trabalhar, porque eu já estava no meu terceiro, acho, pneumotórax, entendeu? E de repente a pessoa chega pra mim e fala que, ai, não esquece de me dar o cartão pra eu tirar lá o dinheiro do aluguel. Ok, que a gente dividia, ok, né? Mas eu acho assim, tinha que ter um pouquinho de senso ali, esperar eu sair, sei lá, do hospital, ou pagasse o aluguel naquele mês e falasse, olha, mês que vem, quando você tiver com dinheiro, você paga sozinho, ou deixa que eu te ajudo esse mês e mês que vem. Eu não sei, gente, mas eu acho assim, é complicado, sabe? Por isso, assim, que hoje eu falo que hoje eu sinto muito mais segurança na minha situação financeira. Eu sinto segurança que o meu marido, né, ele pode fazer isso por mim. Eu sei que eu posso sair com meu marido hoje para um jantar, eu posso esquecer minha carteira. Porque quando a gente sai, ele faz questão de pagar. Claro que já teve vezes da gente sair, eu falei, não, deixa que eu pago, hoje eu tô com dinheiro e tal, sobrou um dinheiro aqui, deixa que eu pago, né? Então, assim, eu acho que tudo é questão de vocês dois conversarem, sabe? E é um assunto legal isso, para vocês deixarem nos comentários como isso é feito aí dentro da casa de vocês. Vocês ajudam? O marido de vocês pagam tudo? Como que é feito essa divisão aí? Porque eu acho que vai ajudar muitas mulheres aí, muitos homens também, né? A falar sobre esse assunto. Beijo e até o próximo. Tchau.